Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Sei que é bom. Estamos na casa do Senhor para ter comunhão com o Senhor, mas também comunhão uns com os outros. E é nesse espírito que nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta, no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Para fazermos a leitura alternada. Então, abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Leiamos. Eu leio o primeiro versículo ímpar e os versículos ímpares, e os irmãos leem os pares. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus não veio para trazer religião. Ele, até mesmo neste trecho, ele fala algumas coisas que desacreditam a religião na qual ele foi educado. Mas ele veio para trazer vida nova, vida eternal, vida através do seu sacrifício. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino de número 3. Santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino
dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, nome santo, nome adorável, nome que tem para nós o maior significado, principalmente porque ele revela o Teu amor, a Tua bondade e a grandeza do Teu ser. Por isso, Senhor, neste local em que estamos reunidos, dedicado para o louvor e adoração do Teu nome, nós queremos colocar aqui o nosso coração diante do Teu trono de graça para manifestar e expressar o nosso desejo de trazer um culto que seja o mais perto possível daquele que Tu queres. Pedimos, ó Deus, que Tu não olhes para os defeitos da nossa pessoa, o do nosso culto, das nossas palavras, mas que olhes para a nossa intenção, nosso desejo de louvar o Teu nome. Nós sabemos, ó Deus, que Tu aceitas o coração quebrantado e contrito, e nós queremos então Te entregar, Senhor, a nossa adoração com contrição e quebranto. Nós Te pedimos que Te abençoes a cada pessoa aqui presente, aqueles também que nos acompanham pela internet, em onde quer que estiverem, onde quer que o Teu povo esteja localizado, que a Tua graça alcance a cada um de nós. Nós somos fracos, nós somos falíveis, mas o Teu poder nos aperfeiçoa. Por isso, louvamos e bendizemos o Teu nome, porque Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que fala em nosso favor. E é em nome dele que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós queremos realçar algumas das notícias que estão colocadas em nosso boletim, especialmente essa a respeito da ausência do reverendo Juarez e do reverendo Orlandi, que se encontram na reunião do Supremo Concílio. Acho que muitos sabem o que nós queremos dizer com essa expressão Supremo Concílio. Parece uma expressão tão pomposa, né? Acontece o seguinte: esta expressão é para indicar aquele concílio da igreja que se reúne de 4 em 4 anos. No ano 2010, houve a reunião aqui em Curitiba. E agora, no ano de 2014, esta reunião está se realizando lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal. Com certeza, num clima muito mais agradável do que aquele que nós estamos experimentando hoje aqui. E não sei que temperatura anda por lá, mas eu já estive lá numa época que aqui estava fazendo frio e lá estava muito gostoso. Mas o reverendo Juarez e o reverendo Orlandi não foram lá para aproveitar o clima, nem aproveitar as belezas do local. Eles estão lá a trabalho.
nesta reunião do Supremo Concílio, são estudadas e deliberadas muitas coisas a respeito da vida da nossa igreja. É feita a eleição para a diretoria que vai presidir os trabalhos nos próximos 4 anos. O reverendo Juarez, nosso pastor, tem uma função muito importante neste concílio, porque é ele que está no comando de todos os trabalhos, pelo seu cargo de secretário executivo, aquele que organiza o funcionamento de todos os trabalhos. Nós, então, queremos pedir aos irmãos e irmãs que orem para que esses trabalhos se realizem com toda a normalidade e conforme a vontade do Senhor. Agora, depois do culto, nós teremos aquela ocasião que de vez em quando acontece, uma vez por mês ou um pouquinho mais, o churrasco da Associação Comunitária Presbiteriana. Ainda restam convites e também são solicitados patrocinadores para o almoço das crianças do lar a R$ 25,00 por criança. Então, aqueles que tiverem condição de fazer isso, além de pagar o seu próprio consumo, dando uma contribuição, também podem fazê-lo em nome das crianças. O Ministério Amor que Comove também solicita a doação de gêneros alimentícios para o ministério que dá assistência a cidadãos que em condição de rua. A gente que está bem agasalhado, que dorme numa cama gostosa, com bastante cobertor, tem que imaginar o que é dormir na rua, nessas noites frias de Curitiba. Nós não queremos dizer por quê. São pessoas que tiveram a sua vida atrapalhada pelas condições e circunstâncias da existência, e muitos estão envolvidos com o uso de drogas, mas esse ministério é um ministério de misericórdia, um ministério que procura resgatar pessoas nestas condições. Nós ficamos tristes em comunicar o que está escrito aqui, mas também sabemos que o Senhor chamou para o descanso eterno esses nossos queridos irmãos que partiram. O Augusto Sarto Morato, com 98 anos, uma vida longa, sofreu muito no final da sua vida, descansou dos seus dias terrenos. E também o presbítero emérito, infelizmente faltou colocar a palavra emérito, mas ele tinha uma honraria especial pelo trabalho que ele fez aqui na igreja. Presbítero emérito Adalto de Oliveira, um homem de uma personalidade muito especial. Um homem manso, mas um homem trabalhador, um homem amoroso, um homem que, para nós, é um exemplo de vida cristã. Portanto, queremos expressar às famílias enlutadas os nossos sentimentos de solidariedade nesta situação do seu passamento. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Amós. Daniel, Oséias, Amós, Joel, Amós, Daniel, Oséias, Joel, Amós.
É um livro curto, às vezes a gente não acha da primeira virada da Bíblia, mas vamos abrir no capítulo 4, ler os versos 12 e 13. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versos 12 e 13. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Nós somos o Israel de Deus. Às vezes você fica pensando assim, o Israel de Deus é aquele Israel que está entrando na faixa de Gaza. Aquele é o Israel político. Aquele é o Israel que está colocado no meio das nações humanas. Esta palavra fala ao Israel antigo, ao Israel presente e a este Israel que somos nós, o novo Israel, resgatado pelo sangue de Cristo. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Não simplesmente para esperar a hora da morte, para então se encontrar. Nós temos que encontrar o nosso Deus a cada dia, em todas as circunstâncias da nossa vida, saber que Ele está em nós, está sobre nós, está em torno de nós, está nos sustentando. Nós temos que estar preparados para ter comunhão com o nosso Deus. Não devemos simplesmente estar preocupados com as coisas que são da nossa vida cotidiana, as contas que nós vamos pagar, as coisas que vamos fazer na nossa casa, as viagens, aquilo que vamos encontrar. Porque às vezes as pessoas estão sentadas, isso é uma coisa que eu já experimentei e vocês também, estão sentadas aqui neste local para adorar a Deus, mas ficam preocupados com as coisas da sua saúde, das suas finanças. Não estou dizendo que seja errado fazer isso, mas é preciso ter também a consciência que estamos aqui para nos prepararmos, para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Esse encontro pode ser feito sempre, mas agora de maneira especial, abrindo o nosso coração, em meditação, em oração silenciosa. Procure um encontro com Deus. Ele está perto de quem o procura. Oremos. Para essa oração em voz audível, em voz alta, nós vamos convidar todos a se colocarem em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos esta oportunidade que temos de vir à tua casa de oração para ter este encontro com o teu Santo Espírito, para ter este encontro com o Senhor Jesus em nossas orações, ter encontro também com os nossos irmãos e nossos amigos que aqui estão presentes com esta mesma finalidade. Nós te pedimos, ó Deus, que te abençoes este encontro, esta reunião que nós estamos fazendo em teu nome,
mas principalmente, Senhor, quando nós lemos a Tua palavra, que nos convida a nos encontrares contigo, nós sabemos que nós podemos fazer isso porque este encontro já foi marcado pelo Senhor. Ele é que marcou o encontro conosco e aqui nós estamos presentes, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir os Teus ensinamentos, para ter comunhão contigo, sabendo que Tu és que comandas todas as coisas, que comandas esta reunião e cada coisa que acontece em nossa vida e em nosso pensamento. Nós te pedimos, ó Deus, de maneira especial por aqueles que estão adoentados, que estão enfermos, que estão, às vezes, até um pouco esquecidos da nossa convivência, mas Tu sabes, Senhor, que nós não podemos esquecer dos nossos irmãos quando eles estão afastados nos leitos de hospital, em suas casas, nas suas enfermidades, pois o Senhor nos diz que devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também sofrer e chorar com aqueles que sofrem e choram. Nós te pedimos, ó Deus, pelas famílias, pois as famílias é que têm o primeiro impacto deste problema quando tem no seio da sua vida doenças graves de seus familiares. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu fortaleças aqueles que têm que conduzir os cuidados que são dados aos enfermos, aqueles que dão cuidado de enfermagem, a medicação e tudo que é necessário para o tratamento dos enfermos. Os nossos velhinhos, aqueles que estão já se aproximando do final da vida, nós te pedimos que a Tua mão esteja conduzindo, amparando nas suas debilidades, na sua fraqueza física, mas que nunca lhes falte a fortaleza de espírito e a coragem para enfrentar as vicissitudes da sua vida diária. Abençoa cada pessoa aqui presente, Senhor. Tu sabes que todos nós trazemos algum tipo de problema, ou são problemas emocionais que nos afligem, problemas com a nossa família, problemas com as nossas finanças. Em tudo, Senhor, assiste o Teu povo com o Teu cuidado, com a Tua orientação, para que a nossa fé não possa ser nunca contrastada e abalada com os problemas que nós estamos sofrendo na nossa vida diária, mas, pelo contrário, que a nossa fé nos ajude a suplantar, a vencer, ser a vitória que nos leva mais perto do conhecimento da Tua vontade. Abençoa cada pessoa que necessita de maneira especial da Tua graça e da Tua companhia. E queremos que este culto seja uma oportunidade da proclamação da Tua palavra, da entrega da Tua palavra, da explicação que os nossos irmãos pastores fazem da mensagem que lhes foi confiada. Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos. Nós te pedimos, não por nós, mas pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fique de pé, você. Um momentinho, só que você vai anunciar. Poder sentar, irmãos. Depois eu peço para vocês levantarem. Estava previsto quantos graus para hoje? 0, né? Depois mudar para 3. Eu acho que por isso que fizeram a escala. Vocês viram que puseram só a cabeça branca aqui na frente para lembrar do inverno. Não é terceira idade não, tá? É a melhor idade que está sentado aqui na frente hoje. Irmãos, nós queremos
saudar os nossos visitantes que estão conosco pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, você vai receber aí um brinde que nós reservamos para você, que vai ser entregue pelo diácono. E dentro tem um cartão. A gente queria que você preenchesse esse cartão e devolvesse depois na saída para os nossos diáconos. Então, se você está aqui na igreja pela primeira vez, por favor, fique de pé para que nós possamos visualizar. E os diáconos vão... Por favor, fique de pé. Ah, tá lá. Tem mais. Os irmãos que estão perto, por favor, estejam cumprimentando esses irmãos. Nós temos diversas pessoas conosco aqui, nos honrando com suas presenças. Que Deus possa abençoá-los ricamente e que, sempre que possível, estejam conosco, nos honrando com suas presenças. Podem se assentar. Muito obrigado pela sua presença. Aqueles demais irmãos e amigos que nos visitam também sejam bem-vindos, que já não é a primeira vez. Que se sintam bem em nosso meio. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo de número 96. E agora eu convido vocês a ficar de pé com as suas Bíblias abertas. Vamos ler junto esse texto? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Irmãos, vamos continuar de pé, louvando ao Senhor, agora louvando, cantando hinos ao nosso Deus. Bom dia, igreja. Ontem eu estava deitado com a Ju. Desculpa. Ontem eu estava deitado com a Ju tarde da noite e a gente estava vendo uma série chamada Bíblia. E lá a gente viu Jesus. Jesus é fora de série. A gente não tem noção, às vezes, lendo do que Jesus fez por nós e ainda faz todo dia para nós. E o que nós temos dado para Ele? Eu vejo, eu meditando com ela, a gente viu que a gente tem dado tão pouco nós temos oferecido de nós mesmos para o Senhor. E é por isso que hoje nós estamos aqui para entregar completamente nosso coração para o Senhor. Prepara-te, igreja, para se apresentar diante do Senhor. E é isso que a gente está fazendo hoje. Antes de tudo, coloquem seus corações diante do Senhor. Esqueçam tudo que está para trás, que passou na semana. Deus é mais que isso. Deus é mais que religiosidade. Deus é mais que um culto das 11 que a gente vem para bater ponto. Mas Deus é um Deus que está de braços abertos, esperando que o nosso coração seja completamente quebrantado diante dele. Então isso que é um convite que eu quero fazer agora. Nós, o grupo, os pastores, a igreja toda, cantar ao Senhor, entregar completamente as nossas vidas para Ele, porque Deus tem estado conosco em todos os momentos, e a única coisa que Ele nos pede é a nossa vida completa, entregue para Ele.
sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. E nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Será que nós temos realmente erguido nossa voz em todos os tempos? Eu, olhando para mim mesmo, tenho sérias dúvidas. E não devia ser assim, né? Porque eu, estando aqui na frente, às vezes eu me sinto com uma obrigação de ser alguém que a todo tempo faz isso, mas a gente não consegue fazer. E só Deus, só o próprio Deus consegue restaurar nosso coração a esse ponto. Nós cantamos que brilha a nossa luz nas trevas ao olharmos para a cruz. E será que nós temos brilhado? Será que a luz de Cristo tem refletido em nós? Sinceramente eu não sei. E é por isso que eu quero me colocar diante do Senhor. Igreja, nós temos que nos colocar diante do Senhor. Essa música nos diz: toma o meu coração, porque o nosso desejo é te honrar. Mas como Paulo mesmo diz que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal, aquele que eu não quero, esse eu faço. Nós temos que clamar para o Senhor para que a gente possa viver completamente para o Senhor. Esse é o meu desejo,
Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer. Faz essa oração, faz essa música a tua oração nesse dia, para que nós possamos entregar completamente. Que o nosso desejo, não só aqui no culto, mas durante toda a semana, seja entregar o nosso coração para o Senhor. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Jesus não quer a nossa religiosidade. Jesus não quer a gente vindo aqui entregando um coração vazio, às vezes não entregando nada. Mas Jesus quer que nós entregamos a nossa vida por completo para Ele. E vendo ontem esse seriado que eu falei, a gente vê como Jesus é doce, como Jesus é amável, como Jesus é íntegro. Qualidades que nós certamente não temos e não conseguimos ser. Esse mesmo Jesus que se entregou por nós é o mesmo Jesus que está de braços abertos hoje, esperando que o seu coração seja entregue para Ele. É isso que você tem que fazer nesse dia. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois
pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Pode assentar, irmãos. Irmãos, no texto que nós lemos no livro de Salmos, é interessante que no versículo 3, o próprio texto por completo nos chama a necessidade de estarmos diante do Senhor em obediência, anunciando a palavra até os confins da terra. Mas o versículo 3 diz assim: anunciar entre as nações a sua glória. E, jovens, eu preciso de vocês ainda, mais um hino. Anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Irmãos, não sei se todos aqui estão intercedendo, mas nós estamos no mês do Ramadã. Vocês sabem o que é o Ramadã? Eu estou vendo que bastante gente está fazendo assim, né? E muitos não estão fazendo assim, nem assim, e fica paradinho. Mas então, para aqueles que estão com a cabeça paradinho assim, o mês do Ramadã é o mês que o mundo muçulmano, ou o Islã, tira para jejuar. E tem os extremistas que jejuam a ponto de não engolir a saliva durante o dia. É certo também que o jejum deles termina no alvorecer. Aí à noite eles se empanturram de comida. Mas o mais interessante é que eles jejuam para um Deus e eles buscam servir a Maomé, que está morto. E nós, como crentes em Jesus Cristo, servimos a um rei, a um Deus que está vivo. E eu queria pedir a você que se você não esteve orando pelo povo muçulmano, mas ainda tem 10 dias para você orar até o fim do mês, para que haja um mover de Deus visitando os muçulmanos, o coração do muçulmano nesse tempo que eles estão contristados, que eles estão contritos. Então, que Deus esteja agindo. Deus tem agido de maneiras terríveis, tremendas no meio muçulmano. Tem se manifestado das mais diversas maneiras. E eu queria pedir que você estivesse nesses últimos 10 dias intercedendo por esse povo. Passa de 1,2 bilhão. E eles têm um alvo de ser maioria no mundo, porque o propósito deles é ter muitos filhos. Irmãos, nós precisamos interceder por eles. E as nossas ofertas que nós estaremos colocando agora na salva são direcionados para que o mundo conheça Jesus, a partir de Curitiba, até os confins da terra. Eu estava me lembrando agora mesmo aqui, vou tentar falar, não sei se vou conseguir.
Mas quando eu estava no Nepal, há 2 anos atrás, nós estávamos no alto de uma montanha, nós tínhamos ido para lá 4 da manhã, para ver uma beleza natural que tem lá, e tem que ir bem cedo, senão se não acha lugar. E lá de cima, depois, quando foi amanhecendo o dia, nós vimos um vale muito bonito, muito bonito. E esse vale mora só refugiados tibetanos que não conhecem a Jesus. E aí eu fui logo depois daquela conferência que nós cantamos aquele hino pelos vales, pelas montanhas. E eu comecei a cantar aquilo ali, eu comecei a chorar e ver que todo aquele povo que estava ali não tem nenhum missionário lá dentro. E eles estão morrendo também, assim como nós também. Essa semana nós tivemos 2 irmãos da igreja que faleceram. E eles morrem sem Jesus Cristo, porque eles não conhecem Jesus. Também isso é motivo de oração. Além das nossas ofertas que nós colocamos na salva, mas também nós precisamos orar, porque Jesus Cristo pediu, né? Será que Deus precisava da nossa oração? Mas Ele pediu que nós rogássemos ao Senhor para que mandasse trabalhadores para a sua seara. De repente aqui no nosso meio, entre nós temos muitos trabalhadores que estão sendo preparados por Deus para ir. Ou Deus tem outros, mas vamos orar. Essa é função nossa, é pedido de Jesus, que intercedamos para que o Senhor levante trabalhadores para a sua seara. Aquele povo lá era um povo pequeno, mas tinha lá alguns 1000 tibetanos, e no meio deles não tinha nem um cristão. Então este é um pedido de oração também que eu deixo para a igreja para esse mês. Ore pelo povo muçulmano, para que Deus esteja visitando. Ore para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Enquanto você estiver depositando a sua oferta missionária, o seu dízimo que você trouxe, vamos estar louvando a Deus. E eu queria pedir para vocês que cantassem pelos vales e pelas montanhas, enquanto os nossos diáconos estarão recolhendo os nossos dízimos. No final, as crianças, por favor, venham à frente para que nós estejamos orando por elas para o seu culto especial. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Sua glória enche a terra. E as crianças podem vir para frente. Águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra.
e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Amém. Senhor, louvamos o Teu nome por cada um que está aqui nesta manhã, Deus. Te agradecemos porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E porque Tu nos trouxeste aqui, Tu tens uma palavra para o nosso coração, Senhor Jesus. Que o Senhor possa resplandecer sobre nós, ó Pai, as Tuas bênçãos, que a Tua palavra seja viva e eficaz no nosso coração, Deus. Te agradecemos pelas ofertas aqui colocadas, ó Pai, pelas nossas vidas ofertadas, Senhor Deus. Que o Senhor possa multiplicar essas ofertas e que nós possamos saber utilizá-las da melhor forma possível, Pai, segundo a Tua vontade. Deus, abençoa as crianças que vão também para o trabalho delas, que a mensagem também possa ser viva e eficaz no coração delas, ó Deus. Abençoa Teu servo agora, Deus, que a palavra que Ele traga, Senhor Jesus, cale profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui verdadeiramente transformados pela Tua palavra, só a Tua palavra. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Poder sentar, irmãos. Amém. O texto escolhido para a nossa meditação nesta manhã se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, parábola bem conhecida, a parábola do semeador, que também está registrada em Marcos e em Lucas. Mateus, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir
ouviram o que eu vis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Querido Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta. Vem abrir o nosso coração e o nosso entendimento para que nós possamos receber a Tua mensagem. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Coração convertido. Jesus Cristo usa as mensagens dele buscando elementos da natureza. A ovelha perdida, a dracma perdida também, filho pródigo, quantos não foram e retornaram, o joio, a grão de mostarda, o fermento. Isso tudo para revelar as verdades do seu reino, para que nós possamos entender melhor. É um exemplo para a pregação do Evangelho. Missionário Mário Freitas, nosso querido pastor, que fez parte do nosso presbitério, foi para a China, e ele lá para pregar o Evangelho, conversando com as crianças, descobriu que lá eles tinham na lenda da infância deles uma arca de Noé. E ele começou a pregar o Evangelho pela arca de Noé. Nós também devemos ter em nossas divulgações do Evangelho, em tantas oportunidades que nós temos, partir da realidade do ouvinte. Muitas vezes nós partimos do que nós sabemos. Acompanhei uma autoridade por alguns anos e ele só tinha um dito. E qualquer pergunta que ele fizesse, ele fazia toda a questão de entrar no que ele sabia. Isso, ele só sabia aquilo. Ele não atendia nada ao que o pessoal queria ouvir. Técnica de político. O político só aprende aquilo e só diz aquilo e fica dizendo aquilo até cansar o auditório. Nós precisamos ter sensibilidade. Na nossa atividade de capelães, nós temos sempre tido a atenção para o que a pessoa deseja saber, o que a pessoa indaga, a realidade da pessoa e não a nossa realidade. Nós temos aí os elementos da parábola: o semeador, a semente e o solo. Diz aí na explicação da parábola que o semeador é o pregador, a semente é a palavra e o solo é o coração do homem. Como vai o nosso coração? Como vai o nosso coração? A dinâmica do Evangelho, que é novidade, sempre exige novas novidades. Nós não podemos parar no tempo. Nós que temos experiência de conviver com pessoas já de muita idade, temos visto isso, que as pessoas não param, as pessoas sempre estão querendo melhorar, querendo se aprimorar, principalmente nessa hora que o espírito é mais sensível, os hormônios da mocidade já se equilibraram, as preocupações todas já passaram, porque agora o horizonte fica mais perto, mais próximo. E é um momento muito especial para a renovação do espírito. E essa renovação é diária, essa renovação é momentânea, essa renovação que nos dá essa água viva que jorra de nós. E esta reforma é permanente. Lutero dizia: a igreja reformada sempre se reformando. Ai daquele que fica estagnado, ai daquele que se acha que já entende tudo.
Isto é muito desfavorável porque não entra mais nada. E a beleza do mistério da palavra de Deus é alguma coisa que sempre está conosco, sempre está nos alimentando, sempre está renovando o nosso entendimento. Aquilo que nós pensávamos no passado já não é o que pensamos hoje, nós estamos melhorando. Rubem Alves, falecido ontem, aos 80 anos de idade, escreveu muitos livros, mais de 100 livros. E ele foi dar uma palestra num seminário. E aí um dos alunos, depois da palestra, pergunta para ele: escute, doutor Rubem, o senhor, naquele livro o senhor escreve isto, e neste livro aqui o senhor diz tudo aquilo que o senhor disse naquele livro, como é que o senhor explica isto? E ele disse: é porque de lá para cá eu caminhei. Nós devemos então estar nessa dinâmica do Evangelho, essa renovação que nós podemos ter sempre. E os desafios que são permanentes. Quem quiser saber de desafio, passe uma semana conosco lá no Lar do Idoso e vai poder escrever história. Desafios permanentes, desafios de situações inesperadas e que exigem soluções próprias, intervenções nossas do momento. Quem lida com a pessoa humana, com relacionamentos, sabe disso. Nós precisamos estar atentos sempre às novidades, porque elas sempre estão nos trazendo, exigindo de nós alguma providência. A tentação de Jesus em Mateus 4, registrada lá em Mateus 4, o diabo tenta ele por 3 diferentes assuntos, ele tem que ter 3 diferentes respostas. Nós precisamos ser ágeis, ser dinâmicos nesta nossa situação. O que se exige de todos nós é coerência, dizer e fazer. Diz um ditado que as tuas obras falam mais alto do que as tuas palavras. Muitas vezes nós não somos coerentes, dizemos uma coisa e fazemos outras, temos que ter cuidado com isso. E nós somos todos geração e herdeiros de uma geração que veio antes de nós. E nós temos responsabilidade de passar isso, um legado que recebemos, um legado que passamos. Conto sempre a história de um primo nosso que faleceu e nós fomos levá-lo na sepultura. E dali a pouco eu estou carregando o caixão e o filho dele está do outro lado. E nós chegamos na sepultura e ele olhou e leu o nome do meu avô, bisavô dele. E disse: quem era esse cidadão? Diz: esse cidadão era teu bisavô. Ele já tinha uns 20 e tantos anos de idade e não sabia quem era o bisavô dele. Nós perdemos essa nossa identidade, perdemos essa nossa tradição. Nós precisamos ter atenção para isso e passar para as outras pessoas. Creio, mesmo texto foi utilizado por Padre Antônio Vieira, em 1655, numa prédica que ele fez na Capela Real de Lisboa, e ele fazia uma crítica muito grande aos pregadores, porque se há uma coisa que é necessária nesta parábola é o semeador. O semeador é importante, o semeador é o propagador da palavra. E ele dizia que tantos são os pregadores, em 1655, que o evangelho podia ser mais produtivo, o evangelho podia ser mais expandido, e que ele não via isso. Se ele achava que tinham muitos pregadores em 1655, que dirá em 2014? E o nosso evangelho como vai? Uma ameaça do povo muçulmano ali com 1 bilhão e tantas milhões de pessoas e querendo tomar conta do mundo. E nós aqui, meio devagar. Não somos só pregadores, todos nós somos pregadores. Nós temos lá uma palavra sempre de pregação do Evangelho. Recebemos e temos que transmitir isto. Esses dias, fazendo um balanço da segunda geração ou da terceira geração, vemos que algumas famílias não se mais fazem representar na igreja. Já ficaram perdidas pelo caminho. Nós não fomos hábeis em transmitir.
O semeador. O semeador, precisamos atentar que todos nós temos essa responsabilidade. É a própria Escritura que nos incumbe com esta herança. Diz lá em 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamação da palavra. Temos que ter intimidade com a palavra. Palavra rica. E se falta sabedoria, diz Tiago, peça a Deus que dá abundantemente. Tenhamos cuidado com a distorcida cultura evangélica televisiva, marqueteira, que vai fazendo a vontade do ouvinte, não vai nem mais incomodando. Venha para cá, dê 100 e levante 1 milhão. É um refrão gostoso, né? Tenha todos os seus problemas resolvidos. Eu não sei onde é que tiraram da Escritura todos os problemas resolvidos. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tribulação nós temos. Se você tem tribulação é falta de fé, porque se você tivesse fé, com a minha palavra, você tinha resolvido o seu problema. O sujeito sai de lá, sem a solução do problema e ainda impingindo com a falta de fé, né? Condenado com a falta de fé. Ficou pior a emenda que o soneto. Esta cultura nossa que vai nos trazendo uma visão de avaliações e de valores. O próprio Antônio Vieira, neste sermão, ele diz assim, e conta a história de 2 pregadores famosos na Universidade de Coimbra, e resolveram fazer uma pesquisa para saber quem era o melhor. E pergunta para um, pergunta para outro. Daí a pouco chegaram e perguntaram a um lente. Lente é um pouquinho abaixo de pregador. Escuta, o que é que você acha dos 2 pregadores? Você tem sempre assistido, sempre ouvido, sempre estado aqui. O que é que você acha? Ele diz, olha, eu não, na minha pequenez, eu não me arrojo a julgar as pessoas, mas eu sei o seguinte, do primeiro pregador, quando eu saio, de um deles, quando eu saio, eu fico muito contente com o pregador. Com o outro pregador, quando eu saio, eu fico muito descontente comigo mesmo. E quantas pessoas eu já vi aqui, por vezes, que entravam nisso em tempos idos, não de agora, né? Eu sou memória aqui da igreja. Vinham quem era o pregador lá da porta e virava as costas e iam embora. Este pregador me encanta e aquele pregador não me encanta. Eu não vim aqui para ser comovido, eu vim aqui para ficar me deleitando dentro de uma oração. Eu creio que nós devemos reavaliar o nosso modo de avaliar sermões e pregadores. A semente, digamos lá que de pregador, para fechar o tema pregador, que o maior pregador nosso é o firmamento. E diz lá que no Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus é o primeiro pregador da palavra. Então temos a semente agora. Tivemos o pregador, tivemos o semeador, agora temos a semente. A semente não é possível se discutir a respeito dela, porque a semente é a palavra de Deus. Palavra que não muda, que não se altera, que não há possibilidade de adulteração. Descrita, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Está lá em Hebreus. Nós temos que ter confiança de que ela é inabalável. A palavra está aí pura, simples, santa. É confiável, é luz para o caminho, orientação segura, consolo, conforto.
Desde o Pentateuco, passando por todas as mudanças do povo de Israel, vindo pelos profetas, passando pelos salmos poéticos, entrando no Novo Testamento, toda ela se entrelaça, toda ela se presta a nos trazer a realidade do reino de Deus e se presta a nos orientar, nos dar um caminho seguro. E ela é interessante porque ela nasce em todos os solos. Segundo a parábola, uma caiu no caminho, outra caiu na rocha, outra caiu entre os espinhos e outra caiu em boa semente, em boa terra. Todas elas nasceram, nenhuma delas deixou de nascer, a semente é boa. É interessante porque essa semente, de vez em quando, uns pesquisadores entram lá nas pirâmides e eles descobriram uma semente lá guardada há muitos e vários anos. E eles programaram de tentar fertilizá-la, tentar apropriar no líquido nutriente próprio, e ela germinou. Então a semente também não fica velha. Eu estou falando com gente que entende mais de semente que eu aqui. Temos professores de agronomia no auditório. Mas é interessante que essa semente, ela nasce em qualquer solo que venha. Em uns ela frutifica, em outros ela morre. Agora vamos tratar do nosso coração. O solo é o nosso coração. A parábola diz que o solo é o nosso coração. Temos entendido que não é através do esforço próprio que nós podemos mudar o coração. Quem muda o coração é o Espírito Santo. Quem muda o coração é o Senhor. Eu não tenho capacidade de nem lavar meus pecados, de nem transformar minha vida, a não ser o próprio Pai do céu. Isto é um valor extraordinário e que eu preciso entender, porque senão eu saio por aí fazendo coisas. E eu não preciso fazer, eu preciso que alguém faça em mim. João Batista diz que nada do que você tem é teu, porque foi dado. Alguém deu. Jesus Cristo discutindo com Pilatos disse, mas eu tenho poder. Você não teria poder se dos céus não viesse o poder. O poder não é teu, você não tem poder nenhum, não é nosso. Nós dependemos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Para que isto aconteça, requisitos básicos. Primeiro, crer que Deus existe. Segundo, nos arrepender de tudo aquilo que nós fizemos de forma incoerente com o que nós deveríamos viver à luz da palavra de Deus. E em terceiro lugar, nos entregar inteiramente a Ele. Essa entrega tem que ser total. Eu não posso pensar de forma diferente. É um coração convertido que se entrega inteiramente aos desígnios de Deus. E está escrito na palavra também que é Ele que muda, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade. Está lá em Filipenses 2,13. Interessante porque à beira do caminho caiu a palavra de Deus. À beira do caminho todo mundo passa. Caminho é um lugar que muita gente vem por ali. A parábola diz do caminho, em Lucas diz que foi pisada pelos homens, além dos passarinhos comerem. Mas nós não jogamos pérolas aos porcos. Eu acho que há momento de divulgação da palavra e momento que não é de divulgação da palavra. Nós precisamos ter o momento apropriado para que a semente não caia na beira do caminho. A rocha, quanto coração indiferente. Nós temos dito que o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. Quantas pessoas indiferentes, não só a nós, mas à palavra de Deus. Um preconceito tão grande de que a Bíblia é complicada, que eu pretendo não abrir nem a primeira página. E o Espírito Santo não ilumina a pessoa assim. A indiferença é alguma coisa muito fria. E os espinhos, diz a parábola, que são os atrativos.
E nós hoje temos um atrativo de consumo tão grande, não sei quando isso vai passar. Eu tenho uma moça que ganha pouco e ela gosta de comprar calças. Ela tem uma infinidade de calças e dívidas, mas ela gosta de comprar calças. Algumas calças ela nem usa. Eu tinha um parente que achava que o pé dele era feio, comprava tênis bonitos, mas não tinha como andar com tantos tênis. Não, eu sei que o meu pé é feio, não era feio o pé dele, mas ele achava que era. E vai comprar, e vai se abarrotar. Um chefe amigo meu dizia para as filhas, se vocês quiserem comprar roupa nova, a velha tem que sair do guarda-roupa. E nós temos algumas camisetas já comidas de traça que nós não usamos há uns 3 ou 4 anos, mas é que eu ganhei do fulano de tal, então não posso dar para frente. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração, está em Provérbios isto. Agora, alguma coisa que quem participou da escola dominical desde os tempos vai saber de cor. Escondi a tua palavra para... Escondi a tua palavra no meu coração. Tenho uma experiência amarga, um conhecimento que tive. Certa igreja faltou pastor e veio um pastor mais moço. E o pastor encantou a mocidade. E era um pastor que, além de encantar a mocidade, criticava os mais velhos. E ele foi de tanta agressividade que o conselho não teve outro jeito. Chamou-o e deu o bilhete azul para ele. E ele saiu dessa igreja com toda a mocidade. Não é só essa igreja, uma porção de igrejas aconteceram essas divisões que eu estou contando para vocês. E dali a pouco esse moço foi embora. E essa mocidade se dispersou e não tenho notícia dela ter voltado para a igreja. E eu contando essa experiência para um amigo esses dias, nós estávamos num bate-papo esperando uma reunião que não começava, e eu contei a história para ele, ele virou-se para mim e disse: Luiz, é porque esse pastor falou à cabeça dessas crianças, à cabeça desses moços. Ele não falou ao coração. Porque quem fala ao coração, as palavras ficam e permanecem. Tenhamos cuidado de onde é que nós estamos recebendo a palavra. Se no coração, se na inteligência. O Espírito produz mais se é na nossa inteligência. Esse texto que o reverendo Juarez coloca na sua pastoral, que é o Deuteronômio 6, Deuteronômio 6, os versículos 5 e 6 diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como vai o nosso coração? Romanos 8, 27 também diz alguma coisa interessante a respeito. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É a intercessão do Espírito. Eu não sei como orar, mas o Espírito Santo me orienta, me dirige e me diz como é que eu devo orar. Meu coração. Este procedimento é pessoal. Nós gostamos de vir à igreja, adorar em conjunto, em coletividade, mas a nossa experiência pessoal com Deus é individualíssima. Quando aconteceu o Pentecoste, baixaram uma língua na cabeça de cada um dos discípulos que ali estavam. Não baixou uma língua só para todos. Baixou uma língua como de fogo. O Espírito vem personalissimamente. Eu não posso herdar isso e não posso transmitir isto. Isto aí é pessoal, o meu encontro com Deus. Nós possamos ter essa seriedade, essa responsabilidade de que
É assim que acontece. O tratamento é individualíssimo, por isso temos que ler, estudar e meditar a palavra de Deus, orar pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Perdi um amigo muito querido. Os dois conversavam e eu participei, ouvi essa conversa. Ela disse para ele: olha, eu mandei vir de Foz do Iguaçu um comprimido para pressão que é o comprimido. Eu tomo agora esse comprimido, estabilizou minha pressão, e o meu amigo hipertenso há muito tempo. E ele mandou buscar esse comprimido também. E no segundo comprimido ele teve um AVC. Eu o visitei por 64 dias na UTI e ele faleceu. Nós não podemos tomar remédio dos outros. O remédio é para nós. E Deus conhece o coração de cada um de nós. Não há o que nós possamos esconder de Deus. Nós precisamos ter o nosso coração cultivado. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Está lá em Filipenses. Com ações de graças. O que é que eu tenho pedido para Deus? Eu tenho pedido para Deus vida boa, tenho pedido saúde, tenho pedido que me tire dor. Esta dor pode ser didática, pode ser pedagógica, pode ser para eu aprender alguma coisa. Por que nós não pedimos submissão à vontade dEle? Ele sabe da nossa vida, Ele tem um plano perfeito para o mundo inteiro e para a minha vida também. Por que eu não me submeto, peço a Ele que me dê submissão à vontade dEle? É vontade dEle e não a minha. Fiquemos, pois, interessados em conceder ao Senhor da Seara nossos corações arados, trilhados, prontos para receber a semente e frutificarmos. Não há possibilidade de se plantar uma semente antes do amanho do terreno. Eu tenho que arar, eu tenho que gradear, eu tenho que semear, eu tenho que ter um terreno próprio. E o terreno próprio para a semente da palavra de Deus frutificar é o nosso coração. Tirarei o coração de pedra de vocês e vou dar um coração de carne, diz lá em Ezequiel. Coração novo, coração renovado. Que nós possamos ter essa visão de que a semente está aí. O pregador, ou é este aqui, ou é a própria palavra de Deus que está aí. Dependemos do nosso coração. Que nós possamos estar sensíveis a isto. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos guarde e nos dê um coração a ser cultivado pela sua palavra. Amém. Vamos cantar este hino 311, Avante, ó crentes, por favor, fiquemos em pé. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte.
Cristo Salvador. Querido eterno Pai, muito obrigado pela tua mensagem. Permita, ó Pai, que nós possamos estar dispostos a entregar o nosso coração, para que possa ser cultivado por ti, que a tua palavra possa germinar nos nossos corações, que nós possamos frutificar, ó Pai. Tu tens um propósito para a vida de cada um de nós, que nós possamos entender esse propósito e dar-nos preparo, dar-nos orientação, dar-nos a luz do caminho, para que nós possamos, com amor, dedicar todo o nosso tempo para o que Tu tens preparado para nós. Abençoa-nos nessa semana, guarda-nos, dá-nos prontidão, dá-nos mais sensibilidade, dá-nos olhos acolhedores e mãos estendidas. Em nome de Jesus é que nós Te pedimos e agradecemos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor do Pai, as ternas, constantes e permanentes consolações do Espírito Santo estejam convosco desde agora e para todo sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham. Pediram para o senhor lembrar o almoço. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que te ensino, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que te ensino, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Cumprimentemos uns aos outros com a paz do Senhor e bom apetite, e o apetite está aqui pertinho, é só atravessar a porta.